O texto evita jargões robóticos, não utiliza listas/bullet points e foi dividido em parágrafos contínuos para você gravar com naturalidade. Conforme solicitado, não há indicações numéricas ou títulos de partes no meio do texto, permitindo que você fale diretamente com o seu público do início ao fim. Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu resolvi trazer um papo muito especial sobre um dos filmes da minha vida. Aquela animação que eu devo ter assistido tanto na infância que a fita VHS quase derreteu de tanto rodar na minha casa. Estou falando do clássico absoluto da Disney, A Pequena Sereia, lançado lá em novembro de 1989, dirigido pelos mestres John Musker e Ron Clements, e inspirado livremente naquele conto bem mais sombrio do Hans Christian Andersen. Galera, para vocês entenderem o peso desse filme, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 80, a Disney estava simplesmente patinando feio, quase implodindo. Eles tentaram criar coisas totalmente fora da curva para a época, como o Caldeirão Mágico, que foi um fracasso financeiro pesado e assustou criancinhas nos cinemas, e as peripécias do Ratinho Detetive, que até era simpático, mas não trazia aquele brilho milionário de outrora. A empresa estava perdendo dinheiro, a concorrência estava crescendo, e a magia parecia ter evaporado dos corredores do estúdio. E aí, do nada, surge esse projeto no fundo do mar, que mudou absolutamente tudo na história do cinema de animação. Eu preciso confessar uma coisa para vocês antes de continuar. Eu sei que muita gente ama Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera, O Rei Leão ou Aladdin, e todos esses são mestres absolutos da arte. Mas A Pequena Sereia tem um lugar bizarramente cativo no meu coração. É um filme que me deixa obcecado até hoje por causa da atmosfera, do ritmo dinâmico, do design de personagens impecável e, claro, das músicas que grudam na cabeça de um jeito absurdamente delicioso. É a definição perfeita de uma obra-prima sem prazos de validade. Então vamos mergulhar de cabeça nessa história. O filme já começa com uma energia incrível no mar da Dinamarca, onde a gente conhece o Príncipe Eric, dublado na versão original por Christopher Daniel Barnes, um jovem nobre totalmente aventureiro, que prefere 1000 vezes encarar a brisa salgada, a tempestade e a vida nos navios, do que ficar trancado num castelo aprendendo etiqueta real ao lado do seu cachorro Max. E enquanto Eric se diverte na superfície, a câmera desce para o fundo do oceano e nos leva direto para a Atlântida, a magnífica cidade submarina governada pelo rei Tritão. Ali a gente já vê a grandiosidade daquele reino de sereias e tritões, se preparando para um grande espetáculo musical organizado pelo caranguejo Sebastião. E galera, abrindo um parêntese de fã obcecado aqui, vocês já pararam para congelar a imagem no momento da entrada da plateia em Atlântida? Se você olhar com muita atenção no canto da tela durante a multidão, dá para ver com clareza o Mickey Mouse, o Pato Donald e o Pateta, sentados assistindo ao show. É o tipo de detalhe escondido que a animação tradicional em celuloide fazia com tanto carinho e que hoje me faz sorrir feito bobo toda vez que revejo. Mas voltando ao show, tudo parece perfeito. A música começa, as filhas do rei aparecem cantando majestosamente, até que chega a hora do grande solo da filha caçula e, surpresa, a garota simplesmente não aparece. É aí que a gente conhece a nossa protagonista, a Ariel, que tem a voz inconfundível da Jodie Benson no original. Só que a Ariel não está nem aí para compromissos reais ou concertos cafonas no palácio. Ela está muito mais ocupada explorando um navio naufragado nas profundezas, ao lado do seu fiel e amedrontado amigo linguado. A Ariel tem um fascínio absoluto pelo mundo dos humanos, algo que para o resto do reino é visto como um tabu grotesco e perigoso. Ela junta tudo o que os humanos deixam cair ou perder no oceano, montando uma coleção secreta de artefatos, que para ela são tesouros inestimáveis, incluindo algo tão simples como um garfo. E a cena em que eles são perseguidos por um tubarão gigante no naufrágio é fantástica, porque mistura aquela tensão genuína de filme de aventura, com um alívio cômico perfeito, quando o linguado fica entalado na escotilha, e ela precisa dar um jeito de salvar o amigo. Depois de escapar por um triz das mandíbulas do tubarão, a Ariel faz o que qualquer jovem rebelde faria. Vai direto para a superfície pedir explicações sobre os objetos humanos para o sabidão,
uma gaivota absurdamente maluca que se acha o maior especialista em cultura humana do planeta. As explicações dele são impagáveis. Como dizer que um garfo, na verdade, se chama bugiganga e serve para pentear os cabelos, ou que um cachimbo é um instrumento musical de sopro. É uma cena leve, divertida, e que mostra o quanto a Ariel é ingênua e apaixonada por um mundo do qual ela sabe tão pouco. Mas enquanto eles dão risada na superfície, a situação no fundo do mar está ficando realmente tensa. Lá nas profundezas das trevas oceânicas, a gente é apresentado aos vilões mais icônicos do filme, as ânguias elétricas Pedro e Juca, e a lendária bruxa do mar, Úrsula, dublada de forma brilhante por Pat Carroll no original. A Úrsula é uma vilã espetacular, debochada, glamourosa e profundamente vingativa. Ela deixa claro que foi banida do reino de Atlântida pelo rei Tritão e que passa os dias arquitetando um plano para tomar o tridente e roubar o trono. E aqui vai uma opinião estritamente pessoal de fã. Como eu queria que a Disney tivesse feito um filme prequel explicando o passado da Úrsula. Por que exatamente ela foi banida? Como era a relação dela com o Tritão antes de virar essa bruxa marginalizada? Eles deixaram essa brecha no ar que daria uma história de origem sensacional, mas infelizmente nunca abordaram isso com profundidade na animação clássica. Mesmo assim, a presença de cena dessa personagem é algo que arrepia até hoje. Enquanto a Úrsula planeja sua vingança nas sombras, a Ariel volta para casa e toma uma bronca histórica do pai. O rei Tritão descobre que ela perdeu o concerto e subiu até a superfície de novo, o que o deixa absolutamente furioso. Para o Tritão, os humanos são bárbaros comedores de peixe, criaturas perigosas que devem ser evitadas a todo custo. Ele proíbe a Ariel de voltar lá em cima e encarrega o Sebastião de vigiar cada passo da garota, para garantir que ela não faça mais nenhuma besteira. O coitado do caranguejo aceita a missão morrendo de medo, tentando manter a ordem no reino, mas a determinação da Ariel é simplesmente incontrolável. Ela se esconde em sua gruta secreta, o lugar onde guarda milhares de objetos humanos que conseguiu acumular ao longo dos anos. E é exatamente nesse cenário que acontece um dos momentos mais icônicos, emocionantes e revolucionários de toda a história da Disney. A música Part of Your World, ou Parte do Seu Mundo. A performance vocal, a luz filtrada pela água, a carga emocional da animação, tudo nessa cena é perfeito. Mas o que muita gente não sabe, e que me deixa chocado toda vez que lembro, é que essa música esteve a um fio de ser completamente cortada do filme. Pois é, acreditem se quiser. Durante as sessões de teste no estúdio, o executivo Jeffrey Katzenberg achou a cena lenta demais e temeu que as crianças pequenas fossem se entediar no cinema, enquanto a Ariel apenas cantava parado na gruta. Ele queria deletar a música do corte final. Quem salvou o filme foi o lendário letrista Howard Ashman. O Howard bateu o pé com uma firmeza inacreditável e disse que se tirassem essa música, ele simplesmente pegaria as coisas dele e iria embora da produção. Ele argumentou que a cena era a espinha dorsal de todo o filme, porque é ali que o público se conecta com o desejo interior da protagonista. Sem essa música, a Ariel seria apenas uma garota mimada e inconsequente. Com a música, ela vira uma sonhadora com quem todo mundo consegue se identificar. O Howard venceu a disputa, a música ficou, e o resto é história. É a melhor canção de introdução de personagem já feita na animação. Logo depois dessa tempestade de emoções na gruta, a Ariel avista luzes no céu e nada até a superfície, onde encontra o navio do príncipe Eric, comemorando seu aniversário com uma festa barulhenta. É a primeira vez que ela o vê de perto, e a paixão é imediata. O Eric ganha de presente de seus marinheiros uma estátua gigantesca e meio cafonice de si mesmo. Mas antes que a festa continue, o tempo vira drasticamente. Uma tempestade avassaladora destrói o navio, o fogo toma conta do convés, e o Eric acaba caindo no mar desacordado, após tentar salvar seu cachorro Max. A Ariel não pensa duas vezes, mergulha no meio das ondas enfurecidas, resgata o príncipe e o arrasta até a areia da praia. Na praia, enquanto o Eric começa a retomar a consciência, a Ariel canta para ele um trecho do reprise de Part of Your World. Ela foge assim que escuta os criados do príncipe se aproximando, mas aquele rosto envolto pela luz do sol, e principalmente, aquela voz maravilhosa, ficam gravados na mente do Eric como um feitiço.
Ele acorda sabendo apenas de uma coisa: precisa encontrar a garota misteriosa que salvou sua vida, e cuja voz é a coisa mais bonita que ele já ouviu. E a partir desse momento, os dois estão completamente conectados pelo destino, embora vivam em mundos literalmente opostos. Enquanto a Ariel suspira de paixão no oceano, o Sebastião tenta desesperadamente convencê-la de que a vida debaixo d'água é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que exista na terra firme. É quando entra em cena a explosiva, colorida e contagiante Under the Sea. Essa música é uma obra-prima do calypso e dos ritmos caribenhos, com uma animação vibrante, cheia de peixes tocando instrumentos improváveis. É impossível assistir a essa sequência e não começar a balançar os pés no chão. É o tipo de magia pura que só a animação tradicional feita à mão conseguia entregar com tanta textura e alegria. Mas a alegria dura muito pouco. O Sebastião acaba deixando escapar sem querer para o rei Tritão que a Ariel se apaixonou por um humano. Galera, a cena que se segue é de uma intensidade dramática absurda para um filme infantil. O Tritão entra na gruta secreta da Ariel cego de raiva. Ele não quer ouvir explicações, não quer saber de sentimentos, e usando a força devastadora do seu tridente mágico, destrói uma por uma todas as relíquias que a Ariel levou anos para coletar. Ele reduz tudo a pó e cinzas aquáticas, inclusive a estátua do Eric que o linguado tinha conseguido rebocar até ali de um jeito que até hoje ninguém entende como um peixinho tão pequeno conseguiu puxar tanta pedra. Ver a Ariel chorando desolada no meio dos destroços do seu sonho é de partir o coração de qualquer um. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade extrema que as cobras da história agem. Pedro e Juca aparecem sussurrando palavras de conforto envenenadas, convencendo a garota de que a única pessoa capaz de resolver seus problemas e realizar seus desejos é a bruxa Úrsula. Desesperada, sem ver outra saída e desiludida com o próprio pai, a Ariel decide seguir as ânguias até o covil sombrio da feiticeira. A sequência no covil da Úrsula é um show de atuação, design de som e direção de arte. A Úrsula usa toda a sua lábia para manipular a sereia. Ela propõe um contrato mágico. Vai transformar a Ariel em humana por 3 dias. Nesse período, se o príncipe Eric se apaixonar por ela e lhe der um beijo de amor verdadeiro antes do pôr do sol do 3º dia, a Ariel continuará sendo humana para sempre. Porém, se o pôr do sol chegar sem o beijo, ela voltará a ser sereia e pertencerá a Úrsula para sempre, como uma das almas mofadas que enfeitam o jardim da bruxa. E o preço por essa transformação? Nada menos do que a voz mágica da Ariel. É aqui que temos o número musical Poor Unfortunate Souls, onde a Úrsula dá uma aula de vilania teatral enquanto prepara a poção mágica num caldeirão macabro. A Ariel aceita os termos, assina o contrato brilhante, e o momento em que as mãos mágicas da Úrsula saem do caldeirão para arrancar a voz da garganta da garota é até hoje uma das cenas mais impressionantes e levemente assustadoras da animação. A cauda da Ariel se divide. Ela ganha pernas humanas e precisa ser içada rapidamente pelo linguado e pelo Sebastião para não morrer afogada, já que agora ela precisa de ar para respirar. Elas chegam à praia e a Ariel tenta se acostumar com a sensação esquisita de ter pés e dedos. O sabidão aparece para tentar ajudar e veste a garota com uma vela de navio rasgada, que ele acha super elegante. Logo em seguida, o príncipe Eric surge caminhando pela praia com o Max. Ele encontra a garota, acha ela familiar, mas quando percebe que ela é muda, conclui decepcionado que ela não pode ser a jovem que o salvou, já que a voz era a principal pista que ele tinha. Mesmo assim, vendo o estado indefeso da garota, o Eric decide levá-la para o seu castelo para ser cuidada. Chegando lá, a Ariel ganha um banho digno de rainha e é vestida com um vestido cor-de-rosa maravilhoso. E galera, prestem atenção em mais um detalhe genial de bastidores e cameos da Disney. Na cena do jantar no castelo, se você olhar a decoração na parede e o ambiente, há referências visuais sutis e aparições de fundo que lembram muito o design dos personagens de A Bela Adormecida, como a Princesa Aurora e o Príncipe Philip. A Disney adorava cruzar esses universos de forma discreta para premiar os fãs mais atentos. Logo em seguida, a gente tem aquele alívio cômico épico na cozinha do castelo, onde o Sebastião vai parar por engano e acaba sendo perseguido pelo chefe Louis, um cozinheiro francês absolutamente maníaco por frutos do mar. A cena do chefe Louis cantando Le Poissons enquanto corta peixes e tenta esmagar o coitado do caranguejo com um machado de cozinha é pastelão puro no melhor estilo Tom e Jerry.
É divertida, movimentada e quebra a tensão do romance de um jeito magistral. No segundo dia, o Eric decide levar a Ariel para um passeio inesquecível pelo seu reino. Ele mostra a cidade, as vilas, dança com ela no meio do povo e os dois entram num pequeno barco a remo ao entardecer para passear por uma lagoa serena. A química entre os dois funciona sem que a Ariel precise dizer uma única palavra. Tudo é transmitido pelo olhar, pelos gestos e pelo carisma da animação. E para dar aquele empurrãozinho final, o Sebastião, o Sabidão e uma orquestra inteira de animais da floresta e da lagoa criam o clima perfeito cantando Kiss the Girl. Essa música é um charme absoluto. O ritmo suave, os sussurros dos animais e a atmosfera romântica deixam o Eric e a Ariel a milímetros de se beijarem. Eles estão quase selando o destino quando, no último segundo, as anguias Pedro e Juca viram o barco e estragam tudo. A Úrsula, assistindo a tudo através do seu caldeirão cristalino, percebe que o romance está avançando rápido demais e resolve tomar as rédeas da situação com as próprias mãos antes que seja tarde. Usando a voz roubada da Ariel, que guarda num colar de concha, a Úrsula se transforma numa jovem humana deslumbrante, chamada Vanessa. Ela caminha pela praia cantando com a voz da Ariel e hipnotiza o príncipe Eric usando feitiçaria pesada. Totalmente fora de si e sob o controle do feitiço, o Eric anuncia que vai se casar imediatamente com aquela garota misteriosa naquela mesma noite a bordo do navio real. A Ariel fica totalmente devastada ao ver o homem que ama caminhando para o altar com outra pessoa sem poder dizer nada para se defender. A sorte é que o Sabidão sobrevoa o navio de noivado, espia pela janela da cabine e vê a Vanessa se olhando no espelho, revelando o reflexo da bruxa Úrsula. O pássaro voa desesperadamente de volta para avisar a Ariel, e o grupo monta uma força-tarefa de emergência. O Sabidão lidera um ataque aéreo com dezenas de aves marinhas e focas para interromper o casamento, criando um caos absoluto no navio. No meio da confusão, o colar de concha da Vanessa se quebra no chão, liberando a voz roubada da Ariel, que voa de volta para a sua verdadeira dona. Com a voz restaurada, a Ariel consegue falar e o feitiço do Eric se quebra instantaneamente. Ele finalmente percebe que ela sempre foi a garota que o salvou na praia, e os dois correm para se abraçar e se beijar. Mas a tragédia bate à porta. No exato segundo em que seus lábios estão prestes a se tocar, o sol se põe no horizonte. O prazo de 3 dias acabou. A magia se desfaz. A Ariel volta a ser sereia em pleno convés, e a Úrsula se revela em sua forma verdadeira, agarrando a garota e a arrastando de volta para o fundo do mar. O rei Tritão surge nas profundezas para confrontar a bruxa e tentar resgatar a filha. Mas o contrato assinado pela Ariel é juridicamente inquebrável, protegido por uma magia antiga que nem o próprio rei pode destruir sem violar as leis do oceano. Sem escolhas e desesperado para salvar a vida da filha, o Tritão toma uma atitude heróica. Ele aceita se entregar no lugar da Ariel. Ele assina o contrato, entrega sua coroa e seu tridente mágico para Úrsula e se transforma numa das pequenas criaturas atrofiadas do Jardim da Vilã. Com o tridente em mãos, a Úrsula atinge o ápice do seu poder. Ela cresce até se tornar um monstro gigantesco, uma aberração titânica que domina os céus e os mares, criando um redemoinho colossal no meio do oceano. Essa batalha final é épica, sombria e tem uma escala gigantesca. A Úrsula usa o tridente para disparar raios e criar tempestades, quase destruindo a Ariel. Mas o príncipe Eric mostra por que é um dos príncipes mais corajosos de toda a franquia Disney. Ele não fica parado esperando milagres. Ele escala os destroços de um antigo navio de madeira emergido pelo redemoinho, toma o controle do leme e navega bravamente no meio da tempestade. Numa manobra desesperada e genial, o Eric direciona o mastro quebrado e afiado do navio direto contra a Úrsula gigante, empalando a vilã no meio da batalha. Com a morte da bruxa, toda a magia sombria dela se desfaz instantaneamente. O oceano se acalma, o céu volta a brilhar e todas as almas aprisionadas no covil, incluindo o rei Tritão, recuperam suas formas originais e sua liberdade. O rei Tritão emerge das águas e observa de longe a Ariel sentada numa rocha, olhando com tristeza e carinho para o Eric, que está desacordado na areia após a batalha. O rei percebe finalmente o quanto o amor da sua filha pelo príncipe é verdadeiro, e que os humanos nem todos são monstros cruéis como ele acreditava. Num gesto lindo de maturidade, compreensão e amor paternal, o Tritão usa seu tridente mágico para transformar a cauda da Ariel em pernas humanas de forma permanente desta vez.
O filme encerra com um casamento maravilhoso num navio reluzente, onde humanos e criaturas do mar se reúnem para celebrar a união de dois mundos que antes pareciam impossíveis de se conectar. O abraço emocionado entre a Ariel e o Tritão antes de ela embarcar é de fazer qualquer adulto chorar no cinema. A animação se despede com um arco-íris brilhando sobre o oceano e aquela trilha sonora inesquecível atingindo o ápice do sentimento. E é isso, pessoal! A Pequena Sereia não é apenas mais um desenho na prateleira da Disney. Foi o filme que salvou um estúdio inteiro da falência, inaugurou a famosa era da Renascença dos anos 90 e provou que histórias bem contadas, com personagens cativantes e músicas inesquecíveis, têm o poder de atravessar gerações sem perder um pingo de força. Se faz muito tempo que você não assiste, faça um favor a si mesmo. Bote esse clássico para rodar hoje à noite. Preste atenção em cada detalhe da animação e se deixe levar por essa magia pura. Eu sei que a gente acabou de passar por toda aquela história mágica e emocionante da animação original, mas não tem como falar de A Pequena Sereia sem abrir a caixa de Pandora e mergulhar fundo nas curiosidades insanas de bastidores, nos detalhes de produção que quase ninguém nota e no impacto cultural monstruoso que esse filme causou no mundo inteiro. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, fazer um filme inteiramente ambientado no fundo do mar no final dos anos 80 era uma loucura técnica sem precedentes. A animação tradicional em celuloide estava passando por momentos de crise pesadíssimos, e o nível de detalhe que a equipe do John Musker e do Ron Clements exigiu para dar vida à Atlântida quase enlouqueceu os desenhistas do estúdio. Vocês têm noção de quanta bolha foi desenhada à mão para esse filme? Eu não estou exagerando, galera. Isso é um fato histórico real do cinema. Para conseguir dar aquela sensação genuína de que os personagens estavam flutuando dentro da água, a Disney precisou desenhar mais de 1 milhão de bolhas individuais, frame por frame. A demanda era tão absurdamente insana e cansativa que a Disney simplesmente não tinha desenhistas suficientes na Califórnia para dar conta de tanto trabalho no prazo estipulado. Eles tiveram que terceirizar parte do desenho das bolhas para um estúdio de animação na China. Imagina só você ser um artista nos anos 80 e passar meses da sua vida acordando todo santo dia só para desenhar milhares de bolinhas de ar flutuando ao redor de peixes e sereias. É um nível de dedicação e loucura artesanal que hoje em dia, com o CGI e os computadores fazendo tudo em segundos, a gente simplesmente não vê mais no cinema. E já que a gente está falando sobre a criação desse universo, vamos conversar sobre a Ariel. Vocês sabiam que o visual dela foi diretamente inspirado em uma atriz de Hollywood muito famosa da época? Os animadores se basearam no rosto, na estrutura corporal e na personalidade viva e curiosa da jovem Alyssa Milano, que na época fazia o maior sucesso na televisão americana. Só que tinha um pequeno detalhe que gerou uma discussão gigante nos corredores da Disney: a cor do cabelo dela. No conto original do Hans Christian Andersen, a sereia nem tinha uma cor de cabelo muito bem definida, mas os executivos do estúdio queriam ferrenhamente que a Ariel fosse loira. Afinal de contas, a imagem clássica de uma sereia na cultura popular quase sempre era associada a cabelos loiros e dourados. Quem bateu o pé para manter o cabelo vermelho vibrante foi o time de criação, e por dois motivos brilhantes. Primeiro porque uma comédia bem recente da época, o filme Splash, com a Daryl Hannah, já tinha deixado a imagem de uma sereia loira muito forte na mente do público. E segundo porque a cor vermelha criava um contraste visual absurdamente lindo e chamativo com a cauda verde água da Ariel e com o fundo azul escuro do oceano. Aliás, aquela cor verde da cauda da Ariel não existia no catálogo oficial de tintas da Disney. Os químicos do laboratório do estúdio tiveram que misturar pigmentos do zero e criar uma cor nova só para a personagem, que eles batizaram oficialmente de Verde Ariel. Isso é o que eu chamo de moral e legado no cinema. Outro detalhe que me deixa maluco toda vez que eu reassisto a esse clássico é a construção do movimento do cabelo dela debaixo d'água. Para conseguir entender como o cabelo de uma mulher se comporta quando está flutuando na água, os animadores gravaram imagens de uma astronauta americana, a Sally Ride, flutuando em gravidade zero dentro da estação espacial.
Eles usaram os vídeos da NASA como referência direta para desenhar as frases visuais das mechas de cabelo vermelho da Ariel, flutuando com delicadeza e leveza enquanto ela nada por Atlântida. É por isso que o movimento parece tão hipnotizante, orgânico e real até hoje, mesmo sendo um desenho feito à mão folha por folha. Agora, vamos falar de uma das mentes mais brilhantes por trás do sucesso retumbante desse filme, o letrista e produtor Howard Ashman. Galera, se a Disney viveu a chamada Era da Renascença nos anos 90 e se transformou no império de musicais impecáveis que a gente conhece hoje, o grande responsável por essa virada de chave foi o Howard. Antes de entrar para a Disney, ele e seu parceiro musical Alan Menken já tinham feito um barulho gigantesco na Broadway com o musical A Pequena Loja dos Horrores. Quando o Howard foi contratado pela Disney para trabalhar em A Pequena Sereia, ele não chegou apenas para escrever letras bonitinhas para os peixes cantarem. Ele revolucionou a forma como uma animação conta uma história. Foi o Howard Ashman quem insistiu com os diretores para que o filme tratasse as músicas como cenas dramáticas da Broadway, em vez de simplesmente parar a história para um personagem cantar uma musiquinha fofinha e depois voltar para a ação. A canção precisava mover a narrativa para a frente, expressar o conflito interno mais profundo do personagem e fazer a trama evoluir. A estrutura que ele trouxe para A Pequena Sereia virou a fórmula de ouro da Disney para todas as animações que vieram depois, como A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão e até mesmo os filmes modernos como Frozen e Moana. E tem uma curiosidade emocionante e triste sobre o Howard Ashman que muita gente não conhece. Durante a produção de A Pequena Sereia, ele já estava batalhando secretamente contra a AIDS, numa época em que o diagnóstico era praticamente uma sentença de morte e sofria um preconceito devastador. Mesmo enfrentando dores terríveis, rotinas exaustivas de tratamento e uma saúde extremamente fragilizada, ele colocou toda a sua alma, sua sensibilidade e seu gênio criativo na criação dessas músicas. O sucesso avassalador de A Pequena Sereia no cinema deu a ele uma sobrevida de energia para trabalhar em A Bela e a Fera. Mas infelizmente ele faleceu pouco antes da estreia de A Bela e a Fera nos cinemas, sem conseguir ver o tamanho do impacto que suas criações causaram na vida de milhões de crianças ao redor do planeta. Toda vez que eu escuto as notas de Part of Your World ou Under the Sea, eu me arrepio lembrando do gênio que o Howard foi e do legado imortal que ele deixou para a história da arte. E falando no Alan Menken, o parceiro do Howard que compôs a trilha instrumental do filme, vocês sabiam que a trilha sonora de A Pequena Sereia quebrou um jejum histórico para a Disney no Oscar? O estúdio não levava uma estatueta do Oscar de melhor trilha sonora original desde os anos 40, lá na época de Pinóquio. A Pequena Sereia varreu a premiação da Academia, levando para casa o Oscar de melhor trilha sonora e o Oscar de melhor canção original por Under the Sea. Esse momento abriu as portas do reconhecimento da crítica para o estúdio e provou para Hollywood inteira que a animação não era apenas desenho animado para distrair criança pequena, mas sim cinema de altíssimo nível artístico, capaz de emocionar adultos, lotar salas de cinema e dominar as paradas de sucesso das rádios no mundo todo. E por falar em impacto financeiro e bilheteria, o desempenho de A Pequena Sereia nas bilheterias de 1989 deixou os executivos da indústria cinematográfica com o queixo no chão. O filme teve um orçamento estimado em torno de 40 milhões de dólares, o que para a época era uma aposta altíssima para um departamento de animação que estava à beira do abismo. No final das contas, o longa arrecadou mais de 211 milhões de dólares globalmente durante sua exibição original e relançamentos nos cinemas. Se a gente ajustar esses valores para os dias de hoje, o sucesso foi absolutamente estrondoso, mas o dinheiro das bilheterias foi apenas a ponta do iceberg, galera. A Pequena Sereia inaugurou a era do merchandising agressivo e lucrativo para os estúdios de animação. As prateleiras das lojas de brinquedos ao redor do mundo foram simplesmente invadidas por bonecas da Ariel, mochilas, roupas de cama, lancheiras, fitas cassete, videogames,
e VHS. A venda de fitas VHS de A Pequena Sereia nos anos 90 quebrou recordes inacreditáveis no mercado de entretenimento caseiro, garantindo que o filme estivesse presente na sala de estar de quase todas as famílias do planeta. Foi esse sucesso estrondoso de vendas que deu o alicerce financeiro para a Disney construir os seus parques temáticos com atrações cada vez mais modernas e investir rios de dinheiro nas animações seguintes. A verdade é que A Pequena Sereia não é apenas um filme que a gente assiste nostálgico num domingo à tarde. É uma obra divisora de águas na cultura pop mundial, um projeto feito com paixão visceral, suor, sangue e o gênio de artistas que se recusaram a deixar a animação tradicional morrer. Toda vez que você assiste a essa história, você está testemunhando a renascença de um gigante do entretenimento. É por isso que eu sou absolutamente obcecado por esse filme e faço questão de defender o legado dele com unhas e dentes. Porque convenhamos, se esse filme fosse apenas uma história bobinha sobre uma garota bonita que quer namorar um príncipe rico, ele não teria resistido ao teste do tempo por tantas décadas. O segredo da longevidade dessa história está na complexidade dos conflitos humanos que os diretores e roteiristas conseguiram costurar debaixo d'água. Se a gente olhar para a Ariel com atenção, ela rompe totalmente com o padrão histórico de princesas passivas que a Disney vinha cultivando desde a década de 1930. A Branca de Neve ficou limpando a casa dos anões, esperando um abraço mágico. A Cinderela dependeu inteiramente da fada madrinha e dos ratinhos para ter um vestido e uma carruagem. E a Aurora passou metade do seu próprio filme dormindo num caixão de vidro, esperando o beijo do príncipe. A Ariel não. A Ariel é a primeira princesa da Disney a tomar as rédeas da própria vida de um jeito quase imprudente. Ela é curiosa, questionadora, imperfeita e profundamente teimosa. Ela não quer ir para a superfície apenas porque viu um cara bonito no navio. Esse desejo de explorar o desconhecido já existia nela muito antes do Eric aparecer. O Eric é simplesmente o catalisador, a gota d'água que faltava para ela tomar uma atitude drástica contra o sistema opressor em que ela vivia. A Gruta Secreta da Ariel é o maior símbolo psicológico disso. Aquele lugar é o santuário da alma dela, o único espaço onde ela pode ser genuinamente quem ela é sem o julgamento da sociedade de Atlântida. Quando a Ariel canta que quer viver na Terra, ela está cantando sobre o desejo universal de autonomia que todo jovem sente quando transita da adolescência para a vida adulta. Quantos de nós, quando tínhamos 16 ou 17 anos, não sentimos aquela vontade avassaladora de quebrar as regras dos nossos pais, sair de casa e descobrir quem nós realmente somos no mundo lá fora? A Ariel é a personificação dessa busca angustiante pela própria identidade. E do outro lado desse conflito geracional, a gente tem o Rei Tritão, que é um dos pais mais fascinantes e trágicos de toda a história da animação. O Tritão não é um pai vilão ou crueldade pura. O problema dele é o medo. Ele carrega um preconceito gigantesco contra a humanidade, que no fundo é alimentado pelo trauma de proteger a sua família e o seu reino contra ameaças externas. O erro do Tritão é tentar proteger a filha criando uma gaiola de ouro e impondo a sua vontade através do medo e da força do tridente. Quando ele destrói a gruta e as estátuas da Ariel naquele momento de fúria cega, ele acha que está salvando a garota de uma tragédia, mas na verdade está empurrando a própria filha direto para os braços da pior inimiga do reino. Essa dinâmica entre pai e filha é extremamente realista e dolorosa. É a clássica falha de comunicação, onde o excesso de proteção sufoca o amor e destrói as pontes de diálogo. E o arco de redenção do Tritão no final do filme é um dos momentos mais maduros de toda a filmografia do estúdio. Quando ele percebe que a escolha de libertar a Ariel está nas mãos dele, ele diz aquela frase épica para o Sebastião: "Ela o ama de verdade, não ama?" E logo em seguida admite: "Resta apenas uma pergunta: quanto vou sentir a falta dela?"
Ali, o Tritão deixa de ser o rei autoritário para se transformar num pai generoso que entende que amar alguém de verdade significa aprender a soltar e deixar a pessoa voar com as próprias asas. É uma lição de paternidade belíssima que faz qualquer um engolir em seco. Agora, vamos falar da figura monumental da Úrsula. Galera, a Úrsula é o suprassumo da vilania teatral da Disney, e não é à toa. O design visual e a atitude dela foram pesadamente inspirados em uma das drag queens mais lendárias do cinema underground americano dos anos 70 e 80, a diva Divine. Toda a maquiagem carregada, o cabelo prateado espetado para cima, as curvas avantajadas e o caminhar dramático e debochado da Úrsula são uma homenagem direta ao estilo exagerado e glamuroso da Divine nas telas. Isso trouxe para a personagem uma energia de diva da Broadway, que nenhuma outra vilã da Disney tinha até aquele momento. Diferente de vilões clássicos que usam apenas brutalidade física, a Úrsula trabalha com a psicologia humana e com a ganância das pessoas. Ela é uma espécie de advogada ou agiota das profundezas do oceano. Ela monta um escritório sombrio, oferece contratos legais repletos de entrelinhas venenosas e usa a fragilidade das suas vítimas para destruí-las por dentro. Quando ela canta Poor Unfortunate Souls, ela faz um discurso absurdamente irônico e manipulador, convencendo a Ariel de que a voz nem é tão importante assim para uma mulher, porque no mundo dos homens, o que importa é a aparência e ficar calada. O roteiro usa o deboche da Úrsula para criticar justamente os estereótipos machistas e ultrapassados da sociedade, mostrando o quão perigoso é você abrir mão da sua própria voz para tentar se encaixar nas expectativas de outra pessoa. E o que falar do príncipe Eric? Muita gente na época catalogava o Eric como apenas mais um príncipe genérico, mas se você olhar de perto, ele foi uma revolução perto dos príncipes que vieram antes dele. O Eric tem personalidade própria. Ele é um cara de espírito livre que rejeita os luxos do palácio, ama a vida no mar, cuida do seu cachorro com o maior carinho do mundo e se recusa veementemente a aceitar um casamento arranjado por conveniência política. Ele é um romântico idealista que prefere procurar a dona daquela voz misteriosa a se casar por obrigação. E quando a batalha final estoura, ele não espera um cavalo branco ou uma fada padroeira. Ele pula direto na água, encara o mar revoltado e pilota um navio gigante sozinho para enfrentar um monstro marinho de 50 metros de altura. Ele é um herói de ação de verdade, movido puramente pelo amor e pela lealdade. E é claro que a gente não pode esquecer dos alívios cômicos que amarram essa história inteira com chave de ouro: o Sebastião, o Linguado e o Sabidão. O Sebastião, em especial, é um achado genial de roteiro. Ele começa como um funcionário burocrático, rígido e puxa-saco do rei Tritão, mas à medida que vai convivendo com a Ariel e testemunhando o amor sincero dela, ele passa por uma crise moral pesadíssima. Ele fica preso entre a lealdade ao seu rei e o carinho genuíno que desenvolve pela garota. O Sebastião acaba virando uma espécie de guardião legal e cúmplice das loucuras da Ariel, arriscando o próprio pescoço e a própria carcaça na cozinha do castelo para garantir que ela consiga ser feliz. Essa combinação de uma protagonista forte e questionadora, um pai em constante processo de aprendizado, uma vilã manipuladora e glamurosa, um príncipe corajoso e coadjuvantes apaixonantes, é o que torna A Pequena Sereia uma verdadeira aula de narrativa clássica. É um filme que consegue brincar com emoções profundas, sem perder a leveza e a diversão em momento algum. Galera, vocês não têm ideia da loucura técnica que foi produzir essa animação no final dos anos 80. A gente está falando de uma época em que a computação gráfica ainda engatinhava em Hollywood. Não existia essa facilidade de apertar um botão e renderizar simulações de água, iluminação ou física de tecidos numa máquina superpotente. Tudo, absolutamente tudo o que vocês veem na tela foi feito no braço, com lápis, tinta, papel e milhares de folhas de celulóide sobrepostas. Para vocês entenderem o tamanho da trabalheira, a equipe do filme usou mais de 1000 cores diferentes para criar os cenários e os personagens.
Eles tiveram que pintar manualmente milhares de fundos aquáticos, testando gradações de azul, verde e roxo para passar a sensação de profundidade do oceano. A iluminação debaixo d'água era um pesadelo à parte para os desenhistas. Pensa comigo, como é que você desenha a luz do sol ultrapassando a superfície do mar e refratando na pele dos personagens e na areia do fundo do oceano de um jeito que pareça natural? Os artistas tiveram que inventar técnicas artesanais de aerografia e uso de máscaras de luz para conseguir aquele brilho meio mágico e difuso que a gente vê nas cenas de Atlântida e na Gruta da Ariel. E tem um fato curioso sobre o uso de tecnologia em A Pequena Sereia que pouca gente sabe. Esse foi o último longa-metragem da história da Disney a utilizar o método tradicional de animação por celuloide pintado à mão com tinta acrílica. Porém, ao mesmo tempo, foi o primeiro filme a testar discretamente o famoso sistema CAPS, uma tecnologia inovadora de pigmentação digital desenvolvida pela Pixar em parceria com a Disney. O CAPS permitia escanear os desenhos em nanquim e colori-los no computador, criando camadas infinitas sem perder a qualidade do traço. Como o sistema ainda estava em fase experimental, a Disney usou o CAPS apenas na cena final do filme, naquele momento emocionante em que o barco do casamento da Ariel e do Eric se afasta sob um arco-íris brilhante. Se você olhar com atenção para essa cena, a iluminação do arco-íris e o degradê no céu têm um acabamento digital impecável que já antecipava o futuro brilhante que a animação teria nos anos 90. Outra coisa que me fascinava de forma doida quando eu era criança e que hoje me impressiona ainda mais como adulto é a física dos movimentos dos personagens debaixo d'água. Animar um ser humano ou um animal andando na terra firme é algo relativamente simples, porque você tem a gravidade como referência contínua. Agora, como é que você anima uma sereia nadando sem que pareça um boneco duro flutuando no ar? O animador principal da Ariel, o genial Glen Keane, fez um trabalho de mestre. O Glen é uma lenda viva da animação mundial, o cara responsável por desenhar feras e heróis inesquecíveis, e ele colocou na Ariel uma leveza corporal inacreditável. Para entender a movimentação da cauda da Ariel, o Glen Keane passou horas estudando o nado de golfinhos, baleias e nadadoras olímpicas de nado sincronizado. Ele percebeu que o segredo não estava apenas nas pernas ou na cauda, mas sim no movimento ondulatório que começa na espinha dorsal, passa pelo quadril e termina na ponta da nadadeira. É essa onda fluida que dá a impressão de que a Ariel está cortando a água com velocidade e graciosidade absolutas. E quando ela para de nadar, o corpo dela continua reagindo à correnteza de forma suave, com os cabelos e a saia de escamas balançando lentamente. Isso traz um dinamismo visual que prende a atenção do espectador do primeiro ao último segundo. E não dá para deixar de falar da animação da Úrsula, que foi liderada por outro gigante do estúdio, o animador Ruben Aquino. Desenhar a Úrsula era um desafio dobrado, porque ela não tinha pernas e nem uma cauda única de peixe. Ela tinha 6 tentáculos gigantescos de polvo com ventosas, além do torso humano exagerado. Tenta imaginar a complicação de controlar a física de 6 tentáculos se movendo de forma independente em cena, enquanto a personagem gesticula com os braços, canta, gargalha e joga os cabelos para trás. Cada tentáculo da Úrsula parecia ter uma vida e uma personalidade próprias, movendo-se como serpentes traiçoeiras ao redor da Ariel. O Ruben Aquino conseguiu transmitir toda a megera intimidadora e o peso corporal da vilã através de traços incrivelmente elásticos e expressivos. Agora, galera, a gente precisa parar tudo e fazer uma viagem no tempo para conversar sobre uma das facetas mais ricas e curiosas de A Pequena Sereia, a dublagem e a localização do filme no Brasil e pelo mundo. Porque, sejamos honestos, se no idioma original em inglês, as vozes de Jodie Benson, Pat Carroll e Samuel E. Wright já eram brilhantes, a versão brasileira que chegou até nós marcou gerações de um jeito tão visceral que é praticamente
praticamente impossível pensar nesses personagens sem ouvir os bordões e as vozes icônicas que embalaram a nossa infância. A dublagem brasileira da Disney nos anos 80 e 90 era um espetáculo à parte, um trabalho feito com um nível de rigor, carinho e direção artística que beirava a perfeição, a começar pela escolha da voz da Ariel. A talentosíssima Marisa Leal trouxe para a sereia uma mistura perfeita de doçura, ingenuidade juvenil e aquela pontinha de rebeldia apaixonada que o papel exigia. Quando a Marisa fala com aquele tom empolgado ao encontrar um garfo na praia, ou ao suspirar pelo Eric, você compra a personagem imediatamente. E nas músicas, o Brasil teve a honra de contar com a voz cristalina de Gabriela Ferreira interpretando as canções. O trabalho da Gabriela em Parte do Seu Mundo é tão absurdamente emocionante, afinado e expressivo que arrepia até o último fio de cabelo. Ela conseguiu capturar cada respiração e cada nuance de desejo da versão original da Jodie Benson, entregando uma performance histórica que virou referência absoluta. E o que falar do nosso querido e estressado caranguejo Sebastião? Na dublagem brasileira, quem deu vida a ele no texto e nas músicas foi o lendário André Filho. Galera, o André Filho era um gigante da dublagem nacional, dono de uma voz inconfundível. Ele conseguiu pegar aquele sotaque caribenho do original e traduzir para o português com um gingado, uma malemolência e um ritmo cômico simplesmente perfeitos. Quando ele canta Aqui no Mar ou Beija-Moça, a versão em português ganha um charme tão próprio, uma brasilidade tão gostosa, que para muitos fãs a nossa versão consegue ser até mais animada e contagiante do que a faixa em inglês. É o tipo de trabalho que prova como uma tradução bem feita e uma direção de dublagem inspirada conseguem elevar o filme a outro patamar de carinho popular. E a vilã, gente? A nossa bruxa do mar. Quem dublou a Úrsula no Brasil foi a espetacular Zezé Mota, uma das maiores atrizes e cantoras da história da cultura brasileira. A Zezé Mota trouxe uma imponência, um peso aveludado e uma ironia cortante para a Úrsula que deixavam a personagem gigante na tela. Quando ela interpreta Escravos da Dor, que é a versão em português de Poor Unfortunate Souls, a performance vocal dela é de cair o queixo. Ela solta gargalhadas graves, brinca com o ritmo das palavras e passa toda a malícia e a teatralidade da vilã de uma forma magnificamente assustadora. A química entre os dubladores brasileiros era tão afinada que a versão do Brasil é considerada até hoje pelos próprios executivos e supervisores da Disney como uma das melhores dublagens internacionais que o filme já recebeu em todo o planeta. Aliás, falando em dublagem internacional, vocês sabiam que a Disney tem um departamento extremamente rigoroso focado apenas em audicionar e aprovar vozes ao redor do mundo? Para A Pequena Sereia, o estúdio fez um controle de qualidade absurdamente rígido em todos os países onde o filme foi lançado. Os diretores de elenco procuravam atores que não apenas tivessem um timbre parecido com os dubladores americanos originais, mas que também conseguissem transmitir exatamente a mesma intenção dramática nas canções. Em alguns países da Europa e da América Latina, os filmes passavam por ajustes de tradução minuciosos para que as rimas das músicas continuassem poéticas e mantivessem a sincronia labial impecável com a animação dos desenhos na tela. Essa atenção obsessiva aos detalhes na hora de exportar o filme fez com que A Pequena Sereia se tornasse um fenômeno global instantâneo. O público de diferentes culturas, línguas e continentes conseguiu se conectar de forma profunda com a história de amor, liberdade e aceitação da Ariel. A trilha sonora foi traduzida para dezenas de idiomas e vendeu milhões de cópias em fitas cassete e CDs ao redor do globo, dominando programas de rádio infantis e adultos. Essa capacidade de cruzar fronteiras culturais, sem perder a força emocional e o humor, é o selo definitivo de que a Disney tinha em mãos uma obra-prima atemporal. E para nós brasileiros, poder rever esse filme com a dublagem clássica é uma verdadeira viagem no tempo, um abraço caloroso na nossa memória afetiva que nunca perde o brilho. A gente já conversou sobre o filme, sobre a produção técnica, a psicologia dos personagens e a dublagem inesquecível.
Mas agora a gente precisa abordar uma das facetas mais curiosas de todo esse universo. Como a própria Disney expandiu a marca de A Pequena Sereia nas décadas seguintes. Porque quando um filme arrecada rios de dinheiro e salva um estúdio inteiro do colapso, a primeira coisa que os executivos pensam é: como é que a gente continua alimentando os fãs com mais histórias desse mundo aquático? Foi aí que, no começo dos anos 90, a Disney tomou uma decisão que era super inovadora para a época: criar uma série animada de televisão focada inteiramente nas aventuras da Ariel, antes dos acontecimentos do filme original. A série de TV de A Pequena Sereia estreou em 1992 e virou uma febre absoluta nas manhãs de sábado. O desenho mostrava a vida da Ariel em Atlântida, ao lado do Linguado e do Sebastião, explorando a relação dela com as irmãs, a convivência com o rei Tritão e, claro, a sua fascinação contínua por objetos humanos. A animação da série não tinha o mesmo orçamento milionário do cinema, mas os roteiros eram super carismáticos, cheios de músicas originais, e apresentavam novos personagens marcantes, como o peixinho órfão garotão e o carismático garoto sereia mudo chamado Urchin, que virou um dos melhores amigos da Ariel. E a Disney não parou por aí. Anos mais tarde, com a febre das sequências lançadas diretamente em VHS e DVD, que dominou os anos 2000, eles resolveram lançar A Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar. Galera, essa continuação tem um lugar muito doido na cultura pop. A história inverte totalmente a premissa do primeiro filme. Agora, a Ariel é uma mulher adulta, casada com o Eric e mãe de uma garotinha chamada Melody. Para proteger a Melody da ameaça de Morgana, a irmã invejosa da Úrsula, a Ariel toma a decisão drástica de esconder da própria filha a existência do reino de Atlântida e a sua própria origem como sereia. O irônico da história é que a Melody cresce sentindo uma atração incontrolável pelo oceano, fazendo exatamente o caminho inverso da mãe. Uma humana que quer virar sereia a qualquer custo. Embora A Pequena Sereia 2 não tenha a mesma genialidade artística ou o peso musical do clássico de 1989, a sequência é super divertida, cheia de nostalgia e traz personagens secundários muito engraçados, como a dupla Morte e Pesadelo, um morsa e um pinguim atrapalhados que tentam ser heróis. E para fechar a trilogia em animação, a Disney lançou em 2008 A Pequena Sereia, a história de Ariel, um prequel focado na infância da Ariel e na explicação de uma das maiores dúvidas dos fãs: o que aconteceu com a mãe da Ariel, a rainha Atena? Esse filme mostrou como a música foi banida de Atlântida pelo rei Tritão, após a perda trágica da sua esposa, e como a Ariel lutou para trazer a alegria e a arte de volta ao coração do seu pai e do reino. Mas a expansão desse universo não ficou restrita apenas às telas de televisão e às prateleiras de vídeo. A Pequena Sereia deu um salto monumental direto para os palcos iluminados da Broadway. Em 2007, a Disney Theatrical Productions estreou a adaptação musical de A Pequena Sereia no teatro, trazendo atores reais interpretando os personagens com figurinos absurdamente criativos, patins de rodas para simular a fluidez de nadar pelo palco e cenários móveis espetaculares. O lendário Alan Menken voltou para compor novas canções exclusivas para o espetáculo da Broadway, aprofundando ainda mais os pensamentos do príncipe Eric e dando um show de interpretação para a vilã Úrsula nos palcos. E o que dizer da presença avassaladora da Ariel nos parques temáticos da Disney ao redor do mundo? Se você já teve a oportunidade de visitar os parques de Orlando, da Califórnia, de Paris ou de Tóquio, sabe que a Ariel é tratada como uma verdadeira realeza da cultura pop. As atrações dedicadas ao filme, como o brinquedo Dark Ride sob o mar, e o show de teatro musical com sereias e efeitos de luz atraem filas de milhares de pessoas todos os dias. Crianças e adultos fazem fila durante horas, só para conseguir tirar uma foto,
pegar um autógrafo e dar um abraço na Ariel em seu gruta montada nos parques. Toda essa franquia gigantesca que se desdobrou em séries de TV, continuações, musicais da Broadway, videogames e brinquedos, só existe porque o filme original de 1989 tinha uma alma tão poderosa e honesta que conseguia encantar qualquer pessoa. A Pequena Sereia deixou de ser apenas um longa-metragem isolado para se transformar num pilar permanente da cultura de entretenimento global, provando que a magia desse universo aquático continua mais viva e fascinante do que nunca. Galera, quando a Disney anunciou que faria uma reimaginação em carne e osso do filme de 1989, a internet simplesmente pegou fogo. E não era para menos, né? Mexer num clássico sagrado da infância de milhões de pessoas é pisar num terreno extremamente delicado, onde a nostalgia e a expectativa dos fãs jogam a barra de exigência lá no topo do Everest. Lançado nos cinemas em 2023, sob a direção do talentoso Rob Marshall, que é um veterano acostumado a comandar grandes musicais de Hollywood como Chicago e Caminhos da Floresta. O filme em live action trouxe uma proposta de expandir o universo de Atlântida, dar mais camadas ao mundo dos humanos e reinterpretar o visual das criaturas marinhas com tecnologias de efeitos visuais de última geração. Só que a verdadeira grande joia e o maior acerto de toda essa produção tem um nome e um sobrenome indiscutíveis: Halle Bailey. Galera, a atuação e a performance vocal da Halle Bailey como Ariel são de cair o queixo de qualquer um. Quando a notícia da escalação dela saiu, houve uma enxurrada de debates e opiniões divididas na internet, mas no segundo em que a primeira prévia do filme foi lançada e todo mundo ouviu aquela voz angelical cantando as notas agudas de Part of Your World, as críticas se dissolveram no ar. A Halle não tentou apenas imitar a dublagem clássica da Jodie Benson. Ela colocou uma vulnerabilidade, uma força técnica, uma emoção crua e um alcance vocal tão absurdos que é impossível não se emocionar na sala de cinema. Ela conseguiu capturar a essência pura, a inocência e a garra da Ariel de um jeito magnífico, provando que o talento e a presença de cena estão acima de qualquer detalhe puramente estético. E a construção do romance entre a Ariel e o Eric no live action também ganhou um tempero muito mais moderno e maduro. No filme de 1989, por limitações de tempo e pelo próprio ritmo de uma animação dinâmica, a paixão deles é meio que um amor à primeira vista bem clássico de conto de fadas. Já na versão em live action, o roteiro faz questão de mostrar que os dois são espíritos verdadeiramente afins. O Eric, interpretado pelo ótimo Jonah Hauer-King, também ganha uma coleção de artefatos de viagens pelo mundo no seu castelo, exatamente como a Ariel tem a sua gruta secreta. O filme dedica um tempo precioso do segundo ato para mostrar os dois conversando através de mapas, instrumentos de navegação e livros, criando um laço intelectual e emocional genuíno. Você realmente entende por que eles se apaixonaram e por que se completam de forma tão bonita. A trilha sonora também recebeu um tratamento especial com o retorno do mestre Alan Menken, que se juntou a ninguém menos que Lin-Manuel Miranda, o gênio por trás de musicais de sucesso estrondoso como Hamilton e Encanto. A mistura da experiência orquestral clássica do Menken com o ritmo poético e moderno do Lin-Manuel trouxe novas canções muito interessantes para a história. O príncipe Eric ganhou um solo emocionante chamado Wild Uncharted Waters, onde expõe toda a sua obsessão e paixão pelo mar e pela garota misteriosa. E até a Úrsula, interpretada com um deboche e um brilho vilanesco sensacionais pela incrível Melissa McCarthy, ganhou arranjos ainda mais grandiosos para o seu momento de brilhar no longa. É claro que a transição de peixes e crustáceos falantes para o CGI, focado no realismo, gerou um baque visual em muita gente. Personagens como o Linguado e o Sebastião perderam aquela expressividade cartunesca e exagerada do desenho feito à mão, para parecerem animais marinhos reais, o que dividiu opiniões entre os fãs saudosistas e a nova geração. Mas,
Se você olhar para o filme como uma obra complementar, uma homenagem carinhosa que tenta transportar a poesia do fundo do mar para uma linguagem cinematográfica moderna e inclusiva, o live action cumpre o seu papel com muito respeito e espetáculo visual. O mais bonito de tudo isso é ver como a história de A Pequena Sereia consegue se reinventar sem perder a sua alma original. Sabe de uma coisa, galera? Se a gente quer entender o verdadeiro impacto de A Pequena Sereia na história da cultura pop mundial, a gente precisa olhar para trás e analisar como a chegada desse filme mudou para sempre a própria indústria do cinema de animação. Porque antes de 1989, a percepção que o grande público e até os grandes executivos de Hollywood tinham sobre a animação era algo extremamente limitado, quase preconceituoso. Os desenhos animados eram vistos quase como uma espécie de babá eletrônica, uma distração bonita e colorida, feita puramente para prender a atenção das crianças na sala de estar, enquanto os pais faziam outras coisas. A Pequena Sereia veio com o pé na porta e provou para o mundo inteiro que a animação é uma forma de arte cinematográfica maiúscula, capaz de arrebatar multidões e competir de igual para igual com qualquer grande blockbuster de ação ou drama. O sucesso estrondoso da Ariel e do Fundo do Mar abriu as portas para o que todo mundo na indústria chama com orgulho de a Era da Renascença da Disney. Sem A Pequena Sereia abrindo esse caminho dourado e provando que o público ansiava por grandes musicais no cinema, a gente simplesmente não teria tido a sequência inacreditável de obras-primas que vieram nos anos 90. Filmes monumentais como A Bela e a Fera, que fez história ao ser a primeira animação indicada ao Oscar de melhor filme na categoria principal. Aladdin, que revolucionou a dublagem de personagens com a performance genial do Robin Williams. E O Rei Leão, que quebrou recordes mundiais de bilheteria jamais imaginados. Todas essas obras só existiram porque A Pequena Sereia deu o primeiro passo e resgatou a confiança do estúdio. E o impacto desse filme foi tão avassalador que não afetou apenas os portões da Disney, galera. A concorrência em Hollywood teve que se coçar inteira. A Warner Brothers, a Universal e mais tarde a DreamWorks de Jeffrey Katzenberg e a própria Pixar tiveram que elevar a barra de qualidade técnica, narrativa e musical de suas produções para conseguir competir com o padrão que a Ariel estabeleceu nas telonas. O mercado de animação virou um celeiro de grandes investimentos, atrativo para os maiores diretores, compositores e roteiristas do planeta. O cinema animado deixou de ser um gênero infantil menor para se transformar no coração financeiro e artístico de toda a indústria do entretenimento global. Mas além do aspecto comercial e dos bilhões de dólares que movimentou ao longo das décadas, o maior triunfo de A Pequena Sereia está na forma profunda como ele se enraizou no imaginário coletivo de milhões de pessoas ao redor do globo. Pensa comigo. Quantos de nós não crescemos cantarolando parte do seu mundo no chuveiro? Quantos de nós não nos pegamos olhando para um garfo comum na mesa de jantar e sorrindo sozinhos lembrando do sabidão chamando o objeto de bugiganga? Isso não é apenas ver um filme. Isso é criar uma memória afetiva viva, um laço emocional que passa de pais para filhos e que resiste intacto ao passar do tempo. A Ariel virou um ícone cultural gigantesco, porque ela sintetizou perfeitamente aquela chama de esperança, curiosidade e determinação que existe dentro de cada um de nós. Ela representa aquele impulso humano fundamental de querer ver o que existe além da nossa bolha, além das nossas fronteiras e das limitações que a vida ou a sociedade tentam nos impor. É uma história que nos lembra da importância de ter coragem para lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando o mundo inteiro ao nosso redor parece dizer que aquilo é impossível ou perigoso demais. É por isso que, mesmo quase 4 décadas após a sua estreia nos cinemas em 1989, a história da jovem sereia que sonhava com a terra firme continua tão vibrante, atual
e emocionante quanto no dia em que os primeiros espectadores sentaram naquelas poltronas de cinema e viram Atlântida surgir na tela grande. Porque, galera, se você acha que o filme da Disney tem momentos de tensão e drama, é porque você provavelmente nunca leu a versão literária original. Se a Disney fizesse uma adaptação 100% fiel ao livro do Andersen, o filme não seria uma animação livre para a família, mas sim um drama trágico e sombrio de rolar o poço das lágrimas. Para vocês terem uma ideia do tamanho do contraste, no conto de 1837, a sereiazinha nem sequer tem um nome próprio. Ela é chamada apenas de A Caçula. O mundo subaquático descrito pelo Andersen é de uma beleza melancólica profunda, mas o desejo da sereia de ir para a terra firme é movido por algo muito mais complexo do que simplesmente conhecer humanos ou encontrar um amor. Na mitologia do Andersen, as sereias vivem até 300 anos, mas quando morrem, elas se transformam em espuma do mar e deixam de existir completamente, porque não possuem uma alma imortal. Para conseguir uma alma imortal e ir para o céu, a sereia precisa que um humano se apaixone tão profundamente por ela a ponto de se casar com ela. Ou seja, a busca da sereia no livro é, no fundo, uma jornada espiritual pela salvação da sua própria alma. E o preço que ela paga com a bruxa do mar na versão literária é de uma crueldade física impressionante. A bruxa não apenas tira a voz da sereia através de um feitiço elegante num caldeirão. Ela literalmente corta a língua da sereia com uma lâmina. Além disso, a poção que transforma a cauda em pernas humanas faz com que cada passo que a sereia dá na terra firme seja acompanhado por uma dor excruciante, como se ela estivesse pisando continuamente sobre lâminas afiadas de facas e espadas. Imagina só a cena. A garota dança para o príncipe com o sorriso mais lindo do mundo, enquanto a cada toque dos pés no chão, ela sente uma dor insuportável de sangramento invisível. É uma metáfora fortíssima e dolorosa sobre o sacrifício extremo por um ideal. E o final do conto original? Prepara o lenço, porque o desfecho literário é totalmente diferente da celebração com arco-íris que a gente ama no cinema. No livro, o príncipe se apaixona por outra mulher, uma princesa de um reino vizinho que ele acredita ser a garota que o resgatou na praia, e se casa com ela. Pelo contrato com a bruxa, se o príncipe se casasse com outra pessoa, na manhã seguinte ao casamento, o coração da sereia se partiria e ela se transformaria em espuma do mar. Na noite do casamento, as irmãs da sereia aparecem na superfície e entregam a ela uma adaga mágica que compraram da bruxa em troca dos próprios cabelos. A condição era simples. Se a sereia esfaqueasse o príncipe no coração antes do amanhecer e deixasse o sangue dele cair sobre seus pés, ela voltaria a ser sereia e poderia retornar para a segurança do oceano. Só que a sereiazinha demonstra uma nobreza de espírito incomparável. Ela entra no quarto real, vê o príncipe dormindo ao lado da noiva, beija a testa dele e decide que jamais seria capaz de tirar a vida do homem que ama para salvar a si mesma. Ela joga a adaga nas ondas e se atira no oceano para se transformar em espuma.